todos. Muito bom nós estarmos reunidos. Nós temos ceado, tem sido muito gostoso o tempo que a gente tem passado na ceia também. Obrigado. Obrigado. Pois bem, primeira coisa que eu gostaria já de mencionar é que quando foi mencionado que nós estaríamos estudando a doutrina da igreja, eu preciso começar dizendo o seguinte, que doutrina nada mais é do que um conjunto de ensinamentos, de princípios bíblicos acerca de um determinado assunto. Quando nós falamos, obrigado, acho que nós vamos ter um probleminha com a... obrigado, Rafael, melhorou um pouco, obrigado. A letra, né, mas eu vou estar lendo. Tá, mas não tem problema não, se preocupa aí em cima também não, tá? Se não der, não tem problema. Obrigado, Alberto. Doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios, de ensinamentos de um determinado assunto. Eu preciso dizer isso porque, como a gente já ouviu falar, né? Alguém pode estar pensando assim, doutrina da igreja? Então será que nós vamos ouvir lá se mulher pode falar na hora do culto? Se pode usar, que roupa que deve usar, que deve... Se você veio imaginando que seria isso que seria tratado, eu lamento decepcioná-lo, porque doutrina da igreja não tem nada a ver com isso. Eu lamento decepcionar se você veio pensando que nós iríamos tratar esses assuntos. Mas a doutrina da igreja, as verdades bíblicas acerca da igreja, são preciosíssimas lições que nós, como igreja de Cristo, nós precisamos saber. Tudo bem? Bom, dito isso, nós podemos então começar o nosso estudo. Bom, como foi falado, a partir de hoje, nós estaremos tendo uma sequência de estudos relacionado à doutrina da igreja. Quando nós pensamos em igreja, muitas dúvidas são levantadas. Tá? Muitas perguntas são feitas, como por exemplo, o que é a igreja, afinal de contas? Ou quais são os propósitos da igreja? Ou qual é o propósito da igreja? Né? E nós precisamos conhecer as verdades bíblicas, porque nós precisamos fazer a vontade de Deus, principalmente nos nossos dias em que nós estamos vivendo, que existe uma enxurrada de novas igrejas. Tem portas aí, salões sendo abertos, né? Em todo canto do mundo, movimentos que são considerados igrejas. E muitas dessas igrejas, elas têm ensinado uma diversidade de ensinamento. Muito desses ensinamentos são verdadeiras heresias, são verdadeiros ensinos antibíblicos, né? Satânicos, muito deles, e nós precisamos conhecer as verdades relacionadas à igreja, né? Principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Eu ouvi já alguém dizer bem assim, olha, quando se diz respeito ao propósito da igreja, alguém alguma vez já disse assim, ó, irmão, o propósito da igreja é o evangelismo, é missões, né? O propósito principal da igreja é evangelismo. Será? O que você pensa a esse respeito? O que a Bíblia diz a esse respeito? Por outro lado, alguém pode dizer bem assim, não, o propósito principal da igreja não é bem o evangelismo, não é bem fazer missões. O propósito principal da igreja é a adoração. Será? O que você pensa a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito disso? A princípio eu não estou dizendo nem que sim nem que não, mas através desses questionamentos nós vamos, à luz da palavra de Deus, tirar algumas conclusões. Só a nível de curiosidade aqui, só para eu saber, mais ou menos aqui, para a gente saber, levanta a mão para mim, por favor, só para eu conhecer quem são aqueles que já têm mais de 20 anos de novo nascimento. Levanta a mão para eu ver. Ó, são muitos irmãos. Mais de 20 anos. Graças a Deus, mais de 20 anos de caminhada cristã. Quem tem de 5 a 20 anos? Levanta a mão, de 5 a 20. Não acima de 20, de 5 a 20. Já tem um número menor. E quem tem de 5, né, a 1 ano, ou menos de 1 ano? Levanta a mão para eu ver. Michael, olha que benção, né?
A irmã, menos de 5 anos que o irmão Geraldo, levantou a mão. Eu posso dizer com toda a convicção de que para cada cristão, cada membro dessa igreja local aqui, se você nunca pensou, se você nunca questionou a respeito da igreja, do que é a igreja, qual é o propósito, para que serve, se você nunca questionou ao longo de todo o seu ano de Novo Testamento, está mais do que na hora de você começar a pensar. Está mais do que na hora de você começar a entender o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Tá ok? Eu quero dizer que eu não estou aqui como professor, nem tenho capacidade para isso, mas pelo contrário será um aprendizado mútuo. Qualquer pessoa, qualquer de vocês que quiserem comentar, eu vou contar com isso, eu quero contar com isso, que vocês vão colocar os seus posicionamentos, o conhecimento que vocês têm. Para isso, basta levantar a mão. Durante todos os nossos estudos, a qualquer momento, a qualquer hora, levanta a mão, a palavra vai ser dada. Eu só peço 2 coisas. Primeiro, que o que for colocado esteja em concordância com o que está sendo falado no momento. Por quê? Porque às vezes nossa mente é muito ágil, pensamos mais rápido do que falamos, então a nossa mente vai pensando, aí a gente sai do foco do que a gente está falando. E segunda coisa que eu peço, eu sei que aqui tem muitos irmãos estudiosos da palavra de Deus. E tem muitos assuntos na Bíblia que são profundos e que exigem um certo tempo, que demandam um certo tempo para a gente estar tirando as dúvidas. Então, se o que você for falar, você na sua consciência tiver consciência de que é algo que não vai dar para a gente resolver em 5 minutos, então eu convido você para nós conversarmos depois do nosso momento e no próximo estudo a gente coloca em público. Tudo isso é só para a gente conseguir administrar bem o nosso tempo, tá ok? Hoje nós vamos ter apenas uma introdução do que é a doutrina da igreja. Nós não vamos entrar ainda, é apenas uma introdução do que é a doutrina da igreja. Eu convido você nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui com um único objetivo: conhecer ao Senhor, adorar ao Senhor, e que o seu nome seja exaltado nessa manhã. Senhor, nós queremos que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso mestre nessa manhã, e venha nos ensinar princípios fundamentais acerca da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a oração que fazemos, confiados e desejosos por aprender do Senhor. É em nome do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Muito bem. Nós vamos ver um vídeo aí. Coloca, por favor. Eu não sei também como é que se vai dar para passar, mas se coloca e segura ele, tá? Não deixa ele rodando ainda não. Dá um stop aí. Ok. Eu quero já começar nosso pensamento na nossa escola pensando sobre o que é a igreja. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e o que vocês entendem acerca da igreja. Lembrando que não existe resposta errada. Às vezes a gente tem medo e vergonha de responder. Não existe. Num processo de aprendizado como esse, não tem resposta errada. Está todo mundo falando, né? Está todo mundo se posicionando e a gente vai, como eu já falei, em um crescimento mútuo. Então, o que é igreja? É a pergunta que eu começo dizendo. Veja, não é o propósito dela, não é para que serve ela, mas o que é a igreja. Irmão Massal, irmão pode nos colaborar com a gente? O que é igreja? Várias definições, me dê uma delas. Um grupo tem como sair? Ok. Pode falar, irmão. Que confessa uma só fé em Cristo Jesus, também são chamados para fora. Né? Muito bem. Eu fui direto na fonte. Irmã, me deem a liberdade. Irmão Jobé, o irmão pode acrescentar mais alguma coisa para a gente?
o que é igreja na concepção do irmão, no entendimento que o irmão tem sobre o igreja. O que é? Igreja, como, irmão? Igreja somos nós, resumido. Tá. Irmão Creidson, o que é igreja? Um grupo de membros. Irmão Isaías, tem mais algo a acrescentar? Um o quê? Um tronco. Igreja é um tronco com vários membros. Nota que é uma figura de linguagem que ele usou, né? Ok. Alguma das irmãs? Leia, o que é a igreja? Desculpa. Você está pegando a mesma figura de linguagem do Isaías ao dizer que Cristo é um tronco e tem os seus ramos. E nós somos a igreja. O ramo é o ramo. Ou seja, parte, né, de Cristo, ligado a Cristo. Eu gostaria de ouvir mais duas definições do irmão ou de uma irmã. Mais duas definições, bem rapidinho. O que é a igreja? Quem gostaria de falar? O Juninho falou. Como que é, Juninho? Repete isso aqui para todo mundo ouvir. É uma assembleia ou uma reunião. Igreja é? Uma assembleia ou uma reunião. Então isso aqui é uma igreja, uma reunião. Isso aqui é uma igreja. Irmã Lana, para fechar aqui, o que é a igreja? Tá com todo mundo? Tá bom, tá errado não. Tá com todo mundo. Gostei dessa resposta. Vamos ver o vídeo? Não sei se nós vamos conseguir enxergar direitinho. O que é a igreja? O som. A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Esse vídeo ele não expressa a sua totalidade, mas ele ajuda a entender pelo menos algumas coisas, a desmistificar algumas coisas. Ele não é completo esse vídeo, né? Mas uma coisa já deu para entender, que as coisas que se fazem como igreja não é exatamente o que define ela como igreja, né? Porque sem elas, a igreja continua existindo. Nós vamos começar partindo desse princípio. Volta para o slide, por favor. Doutrina da igreja. Ok. Vamos passar aí. Nós vamos ver aqui o que é igreja. Nós vamos estudar as definições
Nós vamos estudar aí as definições, a etimologia, que é o verdadeiro significado da palavra, como se aplica à igreja de Cristo, o propósito de ser chamado, visível e invisível, a natureza da igreja como esposa, corpo, edifício. Nós vamos falar, não está tudo aqui, e nós não vamos falar isso tudo hoje também, nós vamos, como eu falei, só uma introdução. Aqui nós vamos falar sobre a natureza, depois nós vamos falar sobre a fundação ou o fundamento da igreja, né? E por aí vai. Próximo. Eu quero começar já esclarecendo a etimologia da palavra, ou o verdadeiro significado da palavra. O irmão Zé não, desculpa. Só se for Zé Massal, né? Mas não é não. O irmão Massal, ele disse algo interessante sobre chamados para fora. Vamos entender um pouquinho o que ele quer dizer com isso. A palavra igreja, ela vem de uma palavra grega. Eu coloquei de uma forma aqui para ajudar, mas às vezes até... Não sei. Olha lá, a origem da palavra igreja vem do grego, que significa, que chama eclesia. Eclesia é a junção de duas palavras. Ek, que é fora, o melhor sentido é de dentro para fora. Eclesis, que significa chamamento ou convite. Então, juntando as duas coisas, nós temos chamados para fora. Apesar desse significado, não dá ainda o sentido real da palavra. Chamados, é mais ou menos bem assim. Isso aqui é minha casa, eu estou aqui na frente, né? Aqui, ó, esse, eu não sei o nome, é púlpito, né? Não sei se, eu nunca sei se púlpito é isso aqui ou se púlpito é isso aqui. Até hoje, você acredita num negócio desse? O pessoal fala, né, vai pro púlpito, mas eu acho que é isso aqui o púlpito. Essa parte aqui, ó, é como se eu estivesse dentro da minha casa. Estou lá dentro da minha casa. Aí, alguém me chama lá fora. Michael falou que ia me ajudar hoje de manhã. Me chama aí, Michael. Rick. Não, mas me chama. Ô, Michael. Chama. Gostei de ver agora. Eu que estou dentro, ouço a voz de alguém me chamar. Agora me convida. Vem para fora. Chega aí. Chega, tá bom, é o convite. Melhorou um pouquinho. Eu que estou aqui dentro, estou do lado de dentro, eu ouço alguém me chamar, eu ouço a voz me convidando. Então o que eu faço? Eu saio, né, de dentro para fora porque alguém me chamou. Mas eu saio simplesmente porque eu quero? Não, você sai porque você foi chamado para sair. É que nem em casa, né, irmã Estelita? Lá na nossa casa a gente não sai toda hora lá no portão, vou ver se alguém está me chamando. Toda hora, sem ter ninguém chamando, né? Faz isso, irmã Estelita? Não, né? Toda hora lá, vamos ver se tem alguém aqui, né? Mas quando alguém chama, toca a campainha, bate palma, aí você ouve. Você ouviu a voz, alguém está te convidando, então você sai. A palavra eclesia significa eu sair, mas não sair porque eu quis. Eu saio porque alguém me convidou para sair. Porque alguém me chamou para sair. Só que vale lembrar que a palavra igreja, eclesia, não é uma palavra judaica religiosa. Não tem nada a ver. A palavra igreja, eclesia, era uma palavra usada pelo mundo da época, tanto para judeus como para gentios. Todo mundo usava, era uma palavra corriqueira, era um chamamento de dentro para fora, não tinha nada a ver com a igreja de Cristo. Depois nós vamos ver como se aplica então a igreja de Cristo. Mas a princípio era isso. E nós vemos aí, por exemplo, para os hebreus, os usos da palavra para os usos da Bíblia. Antes de nós lermos aí as citações, o que era eclesia ou igreja para os hebreus? Eclesia para o povo hebreu era reunião ou congregação, falaram isso aqui, né? Era reunião ou congregação dos filhos de Israel, quando eles eram convocados ao som de uma trombeta para se reunirem todos em frente à porta do tabernáculo, para quê? Com um propósito, para ouvir o que Deus tinha a falar através de Moisés. Vamos ler? Números, capítulo 10. Números capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. Aí você vai pensar assim, mas nós estamos lendo Velho Testamento para falar da igreja? Como assim? Não nasceu no dia de Pentecostes? É exatamente isso que eu estou dizendo, irmãos, mostrando que a palavra eclesia é uma palavra que era usada sempre foi usada em todos os tempos. Lá está escrito,
Hebreus capítulo 10, versículo 2. Quem achou pode ler para mim, por favor. É Números. Está escrito Pedro aqui? Ah, desculpa. Números capítulo 10, versículo 2 e 3. Quem achar pode ler, por favor. Só até aí. Então, para o povo hebreu, o que é eclesia? Era a reunião e congregação do povo de Israel. Para frente, sabe o que acontecia? Começava a tocar a trombeta. Aí eu estava lá, né, na minha tenda, lá naquele tempo, né, era, o pessoal vivia em tenda. Eu estou lá, fazendo o quê? Não sei o que eu estava fazendo lá. Estava lá, ajudando minha esposa a cozinhar. Estava lá. De repente, passa a trombeta lá no povo de Israel, lá no acampamento. Opa! Amor, a trombeta tocou, deixa tudo aí, vamos lá. Todos estavam dentro de suas casas, então nós fomos chamados, de dentro para fora, vamos nos reunir como congregação, com um propósito, ouvir o que Deus tem para dizer. Era isso para o povo hebreu. Opa, ouvi, vamos lá. Aí cada um da sua casa saía, vou saindo, reunia e formava. Mas sabe o que é interessante disso? E isso precisa fixar na sua mente. Sabe quem que fazia parte dessa congregação? Somente os filhos de Israel. Lembra comigo que quando o povo de Israel, os judeus, estavam escravizados no Egito, olha só, precioso. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, e quando Deus levanta Moisés para libertá-lo do Egito, diz a palavra de Deus que o povo de Israel saiu, não vou usar Israel, vou usar o povo judeu, saiu, né, da terra do Egito, e quem que saiu com eles? Um povo misto, de outras nações, saíram junto, lá no meio do povo judeu, saiu junto com eles. A palavra fala que é um povo misto, era povo de outra nação que também estava escravizado no Egito. Aí sabe o que eles fizeram? Opa, os hebreus estão fugindo, vamos embora também, vamos aproveitar, uai. Se eles estão fugindo, vamos junto. Só que quando a trombeta tocava, só filho de Israel podia ir. Eles tinham que se separar dos gentios. Mas os gregos também usavam a palavra igreja. Os gentios também usavam eclesia. E o que era eclesia para os gregos? Nós temos aí, antes de nós lermos, o que era eclesia para o grego? Era uma assembleia. Era um ajuntamento também para todos os cidadãos de uma determinada localidade. Quando tocado o arauto, a trombeta, eles também tinham que sair de suas casas para ir até a praça central para resolver um problema, né? Isso nós vemos em Atos capítulo 19, versículo 32. Quem achou já pode ler, por favor. Assembleia, essa palavra é traduzida, a palavra traduzida por assembleia é eclesia, é igreja. Os gregos usavam o mesmo termo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Vocês se lembram? Paulo estava onde? Ele estava na Grécia, na cidade de Atenas. E lá Paulo começou a pregar contra os deuses tudo, começou a falar que aquilo era tudo, não existia Deus nenhum, que só existia um Deus verdadeiro. E lá existiam aqueles trabalhadores, os ourives, né? Aqueles homens que faziam objetos da deusa Diana para vender e dava lucro para o povo. Era a economia daquela cidade, uma das fontes de economia daquela cidade. Paulo chegou dizendo que estava tudo errado, né? Fechou a firma, né? Como o pessoal fala. Fechou a firma do povo. Aí o que Demétrio faz? Começa a convocar o povo. E todos que estavam lá, cada um no seu lugar, são chamados de dentro para fora para se reunirem na praça, para discutirem um assunto. Só que para o grego, diferente dos hebreus, era mais uma espécie de motim, era um ajuntamento ilícito, né? Como nós acabamos de ver
em Atos, capítulo 19, versículo 32. Bom, então o que nós acabamos de ver? Que os hebreus usavam a palavra, os gregos também, só que o Senhor Jesus Cristo, ele usou um termo comum da época para referir-se à sua igreja. Pegou a ideia? A palavra igreja já era usada pelo mundo da época. Agora Cristo, ele pega o termo conhecido por todo mundo, ninguém podia dizer, o que é isso? Não, ele pega um termo já conhecido e aplica-se à sua. Ele, pela primeira vez, em Mateus capítulo 16, versículo 18, em que ele diz, edificarei a minha igreja. Ele usa um termo conhecido para referir-se à sua igreja. Então, nós podemos ver que melhor resumido seria que igreja, ao invés de simplesmente chamado para fora, nós acabamos de ver que é a reunião ou a assembleia dos chamados para fora para prestarem adoração ou culto, no sentido, depois nós vamos ver como isso se aplica na palavra de Deus, apesar de também não dar o sentido completo da palavra. Somente o significado das palavras, a etimologia, não consegue descrever a grandeza que é a igreja. A igreja é mística. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ela é mística, não tem como. Mas para isso nós vamos estudar a Bíblia, para saber o que Deus fala a respeito da igreja, né? Agora, como o termo igreja é empregado à igreja de Cristo? Como que o termo igreja é empregado à igreja de Cristo? Nós temos duas formas, que é organismo e organização. E eu vou ter muita cautela ao falar sobre isso, para que não surja, incorram outras dúvidas ainda. Quando a Bíblia se refere à igreja de Cristo, ela se refere de duas formas, organismo e organização. O que seria o organismo? O organismo é perfeita, olha lá, é mística, é invisível, é militante e outras coisas. Essa é a igreja como organismo. Vamos ver quais são as características dela, da igreja como organismo? Olha lá, é uma igreja invisível, é o organismo que é o corpo unido a Cristo, a cabeça, ou seja, esse organismo essa igreja é o corpo de Cristo. Alguém falou aí aquela hora? Corpo de Cristo, alguém falou. Corpo de Cristo. Segundo, na realidade só Deus, que vê o coração e não a aparência, sabe sem equivocar-se quem são os membros desse corpo. Quem é que o único que vê o coração, que sabe quem pertence ao corpo de Cristo é Deus. Por quê? Porque apesar de nós vivermos aqui numa comunidade e as pessoas, cada um confessar a Cristo, confessar crer em Cristo e ser membro de uma igreja, isso não significa necessariamente que ele faz parte do corpo de Cristo. E nós vamos ver o porquê. Tem uma história que eu ia contar mais na frente, que é muito interessante. Tinha um casal de cristãos, e eles sentiram no coração o desejo de ser missionários. E eles foram para o Instituto Peniel, que vocês conhecem. Eles foram para Peniel, e lá em Peniel eles começaram a estudar a Bíblia para missões transculturais, e eles começaram a estudar o cronológico, o evangelismo cronológico. E isso aí é testemunho verdadeiro de que quando eles já estavam lá pela metade do cronológico, a irmã, em prantos, caiu ajoelhada, confessando a Cristo como Salvador, porque ela disse: olha, eu vivi esse tempo todo na igreja achando que era salva, mas se é isso aí que a Bíblia apresenta, que vocês estão mostrando, então eu nunca fiz parte da igreja. Ela estava sendo treinada para ser missionária, ela era batizada, ela foi recebida no membro de uma igreja, tomava parte da ceia do Senhor, cantava, orava, carregava a Bíblia debaixo do braço, falava de Deus para as pessoas, mas nunca tinha passado pelo novo nascimento.
não tinha compreensão do que era nascer de novo. E ela falou, sabe o quê? Eu acostumei, eu nasci no lar evangélico, meus pais já eram cristãos e eu fui crescendo, achando que havia passado pelo novo nascimento, né? E lá no Instituto Peniel, ela entregou a vida a Cristo, continuou o curso e foram enviados para a obra missionária. Passou anos da sua vida achando que fazia parte do organismo de Cristo, né? E o que acontece com aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo e morrem sem Cristo, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo parte de uma igreja local? Então, na realidade, só Deus que vê o coração, Ele sabe, sem se equivocar, quem são os verdadeiros membros do corpo. Aí, nós temos, a igreja como organismo, ela se chama mística, porque a união espiritual com Cristo é real, embora invisível e inexplicável. O que isso significa? Quando você entregou sua vida a Cristo, você conseguiu ver exatamente o que estava acontecendo lá dentro? Ver com seus olhos? Você não conseguiu, você sentiu. Quando a gente faz o apelo aqui, levanta a pessoa confessando aqui, a gente consegue ver o que aconteceu no coração daquela pessoa? A gente não consegue, ele está confessando com a boca. O confessar com a boca nós podemos ver e ouvir, mas o crer com o coração, já está dizendo. Nossa obrigação é recebê-la como membro, né? Como membro disso aqui, né? Então, ela é mística porque a união espiritual com Cristo é real, embora invisível, embora inexplicável. Não sabemos exatamente qual é o momento, né? Tem coisas que nós não sabemos. Ainda ontem eu vi uma pergunta dizendo, irmão, como que em que exato momento o sangue de Cristo começou a lavar os pecados? Foi na hora que caiu o sangue na terra? Foi na hora que escorreu no rosto? Foi na hora que passou pela cruz? Nós temos indícios, nós sabemos algumas coisas, mas tem coisas que a experiência, a união espiritual com Cristo é invisível, mas é totalmente real. Glória a Deus por isso. Eu sinto no meu coração que eu estou unido a Cristo. E não somente isso, a minha vida muda. É um novo viver, é uma forma diferente de se viver. Ela inclui todos os regenerados, todos que foram regenerados, que passaram pelo novo nascimento, desde o dia de Pentecostes até o reino celestial de Cristo, se você preferir, arrebatamento da igreja. Então, inclui no corpo de Cristo, nesse organismo vivo, todos os regenerados desde o dia de Pentecostes. Mas, irmão, como é que fica, afinal de contas, os salvos antes de Pentecostes? Né? Como é que fica o povo todo? A Bíblia fala alguma coisa a respeito, sim. No próximo estudo, nós vamos diferenciar reino de Deus, reino dos céus e igreja. Tá? Nós vamos diferenciar o que é reino de Deus, o que é reino dos céus. A Bíblia faz essa diferenciação, apesar de parecerem sinônimos, não são. Porque é que em um evangelho fala reino de Deus, e no outro evangelho, contando a mesma história, fala reino de Deus, fala reino dos céus. Por que essa diferença? E nós vamos ver isso nos estudos sequenciais. Como eu falei, nós estamos apenas na introdução. Ok? Próximo. O organismo, que é a igreja invisível, é a verdadeira igreja católica, ou simplesmente universal. Igreja católica? Que negócio é esse? A palavra católica significa universal, só isso, ponto. Né? Não estou falando nada demais. A palavra católica, na verdade, se existisse um nome para a igreja de Cristo, o que não existe, não existe, é a igreja de Cristo. Se existisse, o mais coerente seria católica apostólica, né? Porque católica é universal e apostólica sobre o fundamento dos apóstolos, que é Cristo. Se existisse uma igreja, o nome correto seria esse: católica apostólica, segundo o termo próprio. Nós sabemos que o que nós conhecemos como igreja católica não tem nada a ver
com o que nós estudamos na palavra de Deus. Nós vamos ver sobre isso também. Nós vamos ter um estudo só falando basicamente sobre essas coisas, sobre essa enxurrada de igrejas que tem aí e seus ensinamentos. Mas por enquanto nós vamos ficar somente com isso. E o próximo é que a igreja como organismo, ela inclui, sem exceção, todos que têm sido batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, de toda a raça, nação, cor ou condição de vida. Olha lá, né? No corpo de Cristo estão incluídos todos que foram batizados pelo Espírito no corpo, de toda a raça, cor, nação, o mundo todo, fazem parte do corpo místico de Cristo. Igreja como organismo. Mas nós temos aí uma questão. Eu acabei de falar sobre igreja invisível, que só Deus vê, e a visível. Eu acabei de falar de organismo e organização. Será que existe duas igrejas diferentes? Será que é isso então? Será é uma que Deus... né? Obviamente que não. Não existem duas igrejas diferentes. Para nós melhor entendermos isso, é mais ou menos assim. Olha lá, a igreja invisível é a igreja como Deus vê. Só isso. É a igreja como Deus vê, como Deus a vê, composta só de verdadeiros crentes. Agora, a igreja visível é a igreja que o homem vê, como o homem vê, como nós vemos. Ela é formada por todos os que confessam crer em Cristo e são recebidos como membros de uma congregação, né? É a igreja como o homem vê. Ela é formada por todos que confessam crer em Cristo. Está errado aí, tá? Em vez de Cristo está... Você nem pronunciar isso aqui, Cricito. Vocês estão entendendo? Como é que Deus vê? Deus olha para a sua igreja e vê só uma igreja pura, de regenerados. Mas e a igreja visível, a organização, né? Essa igreja que nós vemos, também conhecido como igreja local, também conhecido como igreja particular, tem essas definições que os estudiosos trazem. E a organização como igreja local, como igreja particular, né? Essa igreja local, essa daqui é uma igreja local. E todos que confessam crer em Cristo são recebidos como membros dela. Mas lembra da mulher? A missionária? Que ela foi recebida ao corpo, porque ela foi recebida ao corpo. Só que nunca tinha passado pelo novo nascimento, né? Então, lá embaixo diz bem assim: esta igreja visível, a organização, essa igreja que nós vemos, em cada geração ela pode incluir alguns que de fato não foram regenerados. É o joio no meio do trigo. Lembra disso? A Bíblia fala sobre o microfone está meio que dando uns... É o joio no meio do trigo. O que é o joio no meio do trigo? O trigo é o autêntico. O joio é aquilo que parece, mas não é. Está ali, crescendo no meio. Tem atitude, às vezes, de cristão, né? Às vezes tem atitude de cristão. Tem atitude de cristão. Está lendo a Bíblia. Está orando. Está tomando ceia. Está aqui no meio, né? Todo mundo acha que é. Mas na verdade não é. Se parece muito, mas não é. Por que não é? Porque nunca foram regenerados, nunca arrependeram dos seus pecados e nunca confessaram a Cristo como seu Salvador. Estão aqui. Quando eu digo aqui, eu não estou falando, né? Entenda o que eu estou falando. Estão no meio. Só que quem pode julgar? Eu? Não, eu não posso julgar. Você não, você também não pode julgar. Só Deus, que vê o interior e não o exterior, vê, sem se equivocar, quem faz parte do corpo de Cristo. Só que, nós não podemos julgar, então... Não, mas nós temos aqui uma alerta. Porém, a igreja local não deve admitir nem tolerar os que estão como membros, mas publicamente são incrédulos e iníquos. Eu retirei os versículos aqui porque ia dar muito texto, mas nós temos versículos dos apóstolos escrevendo para as igrejas, falando que não poderiam tolerar
aqueles que publicamente são incrédulos e iníquos na igreja, né? Nós não podemos julgar aquele que está aqui, nós não sabemos porque não vemos o coração, mas se publicamente essa pessoa for incrédula, nós podemos sim e não podemos tolerá-la. Então nós vemos aí na sequência, tem uma imagem aí, talvez eu trocaria os dizeres, mas lá em cima está escrito bem assim: nem todos os cristãos fazem parte do povo de Deus. É um homem tirando a máscara. É meio cristão, né? Se é cristão, é povo de Deus, né? Talvez você pense isso aí. Mas é só uma imagem, só para a gente mostrar o que está escrito em Romanos 9,6. Nós não vamos ler também, onde a palavra de Deus diz que nem todo que é de Israel é israelita. Ou seja, nem todos que têm por direito, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que têm por direito a aliança com Deus, de fato é um regenerado. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós passamos aí, agora nós vamos ler esses versículos, nosso tempo já praticamente já acabou. Mas nós vamos ler ainda Hebreus, capítulo 12. Quem achar primeiro pode ler bem rápido, por favor. Livro de Hebreus, ou Epístola de Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Lê para nós, por favor. Bem alto. Aí está falando sobre a Assembleia, o versículo 22, no final fala sobre a Assembleia, não fala? Aí depois no versículo 23 fala como? Igreja dos primogênitos, arrolados no céu, ou seja, inscritos no céu. E o Espírito dos justos aperfeiçoados. Ele está falando da igreja universal, né? Aí ele faz uma diferença aí. Os primogênitos escritos no céu é uma referência à igreja do Novo Testamento. Os espíritos dos santos aperfeiçoados, os santos que viveram antes quando a igreja foi gerada, em Atos, no dia de Pentecostes. Efésios capítulo 4, lembrando que tudo isso nós vamos mastigar bem mais na frente, tá? Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5, outra pessoa pode ler, por favor? Bem rapidinho. Amém. Olha só, há um corpo, um só corpo. Que corpo é esse? A igreja de Cristo. Existe um único corpo, um só Espírito, né? Olha lá em Efésios, ainda, capítulo 5, versículo 25. Outro irmão ou irmã pode ler, por favor. Efésios 5, 25. Versículo 26 e 27. Amém. Olha só, aqui ele está falando: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. No final de todo esse texto ele vai falar: olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e a igreja. Então ele usa a figura do marido amando a esposa. Ele fala: marido, ame a esposa, né? Assim como Cristo amou a igreja, né? E quando Adão, uma alegoria que nós fazemos para a gente visualizar legal isso, é que Adão, quando estava lá no Éden, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e fez cair em Adão um profundo sono. E lá no profundo sono, Deus tirou da costela de Adão e formou Eva. Adão vira para Eva e diz: essa é ossos dos meus ossos, é isso? Carne da minha carne, é isso? Então o que acontece? Adão adormece, forma a mulher dele mesmo, e ele diz: essa tem a minha essência, ela saiu da minha carne, do meu osso, né? É uma analogia que se faz a Cristo. Cristo, quando morreu, dele foi formado
a sua igreja, né? E agora Cristo olha para a sua igreja e vê uma igreja que resplandece a si mesmo. É por isso que a Bíblia fala, em Pedro, aqui em Pedro também, que nós temos a essência dele, né? Então Cristo, ele nos enxerga dessa maneira. E lá eu vou ler o versículo 30 e o versículo 32, diz bem assim: porque somos membros do seu corpo. Grande é esse mistério, mas eu falo sobre Cristo e a igreja. Olha que maravilhoso, né? Igreja, o corpo, o organismo vivo, perfeito, místico, militante, né, do Senhor Jesus Cristo. E agora as referências da igreja visível. Nós acabamos de ver a igreja invisível, o corpo de Cristo. Agora a referência da igreja visível, essa, a organização. Agora eu estou falando de igreja local, de igreja particular. Você quer que eu troco pelo outro, Alessandro? Que ele está dando uns... né? Dá para ouvir bem? Então tá bem. Ah, ótimo então, não tem problema então. O importante é vocês ouvirem bem. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, invisível aos nossos olhos, mas existe essa igreja local, particular, organização, e a referência que nós temos, algumas, são várias, algumas. 1 Coríntios 1:2, quem achou já aí, pode ler por favor? Olha só, a igreja que está em Corinto, uma igreja local, a igreja de Corinto, junto com os santos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, igreja universal. Deu para entender isso? Conseguiu entender isso? Primeiro, ele faz referência à igreja local, a igreja de Corinto, né? É por isso, irmãos, que nós entendemos quando a gente fala bem assim. Você já ouviu isso, talvez você já falou sobre isso. Alguém fala, mas esse prédio aqui não é a igreja. Aí a gente fala, igreja somos nós, que nem falou aqui no início. Igreja somos nós, né? Então ele faz uma igreja. Quem achou 1 Coríntios capítulo 16, versículo... né? Só. Pronto. Quem achou 1 Coríntios 16, 19? Leia para nós, por favor. As igrejas da Ásia vos saúdam. O Senhor muito vos saúda. Aquila e Priscila, e vê assim a igreja que está na casa deles. Amém. Olha só. As igrejas da Ásia? Mas como assim? Não é um corpo? Não é um único corpo universal, composto de todos os regenerados, de toda a raça, tribo, que espalhados pelo mundo? Essa aqui é uma referência da igreja visível, da igreja local, da localidade. Ele está falando a todas as igrejas da Ásia e a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. O que é isso? Priscila e Áquila abriram as portas da sua casa e começaram a ensinar o evangelho. E eles foram se convertendo e estava nascendo ali uma igreja local. Nasceu ali uma igreja local, uma representação do corpo de Cristo local. E eles estavam na casa de Priscila e Áquila, ensinando a Bíblia, né? Não é isso aqui que faz igreja, né? Existe uma preocupação dos implantadores, alguns implantadores de igreja, que quando começam um trabalho, a primeira coisa que quer fazer é construir. Quer construir um templo, porque a ideia na cabeça dele é que se não tiver um templo, não é igreja. A igreja que está na casa de Áquila. Abriram a garagem da casa, abriram a sala da casa, a sala de estar, lá no quintal. Eles estavam ali reunidos. A igreja que está em sua casa, né? A igreja que está em sua casa. Agora, vamos um resumo de tudo. Em resumo, para a gente fechar essa questão, olha lá, em resumo, igreja invisível, ou o corpo,
é o organismo que é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, e que se compõe de todos os regenerados desde Pentecostes até o arrebatamento. Igreja visível ou igreja local. É uma igreja local que é um grupo de cristãos professos em Jesus Cristo, batizados e organizados com o propósito de fazer a vontade de Deus. Um grupo de pessoas que confessam a Cristo e que estão organizados para cumprir a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Mas se eu não sei qual é o propósito de Deus, por que estamos aqui? É por isso que, para entender isso, nós vemos aí, nós vamos estudar a natureza da igreja. E eu vou pular aqui uns tantos de slide para a gente acabar, tá? Que eu não quero ser cansativo, e já que vai ser um estudo sequenciado, não tem por que a gente passar tanta informação de uma vez só. Mas se a igreja local, esse corpo aqui, nós temos o propósito de nos reunir organizadamente para cumprir a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus para a igreja? É por isso que nós estudamos a natureza da igreja. Então, nós estudamos a igreja como esposa. O Senhor faz essa figura para dizer, para nos ensinar preciosas lições, né? A igreja como esposa de Cristo. Passa o slide, por favor. A igreja como esposa de Cristo. O slide, por favor. Pode passar. Passa. Eu vou ter que pular, infelizmente. São muita informação bacana. Pode passar, mas não vamos poder falar hoje não. Pode passar isso. Não, aí, parou aí. Passa mais um, por favor. Pronto. Não, volta. Pronto, deixa aí mesmo. Eram várias informações interessantes, mas nós vamos ter que pular. Então, de uma forma bem resumida, o que é que está acontecendo? Qual que é o propósito de Deus ao longo dos séculos, desde o dia da criação do homem? Em Gênesis, agora eu gostaria muito da atenção, é aquele assim, sabe quando você está na corrida? Eu não sei se vocês já correram, mas tem a corrida de reis. O Roberto falou que ia correr, eu não sei se já correu, acho que até hoje não. Tem uns 10 anos que está preparando para correr na corrida de reis. Eu não sei como é que é, mas assim, o pessoal fala que quando você está correndo, aí você vai cansando, quando você está na reta final, você tem o último fôlego. Vamos explodir, pá, aí sai correndo. É o último fôlego. Vamos para o último fôlego agora? A gente está vindo, tal. Agora nós vamos fazer um resumo assim, e vamos chegar lá, tá ok? Em Gênesis, por isso que eu gostaria de dar atenção só mais 5 minutinhos. Em Gênesis, muita atenção, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a versículo 28, não tem slide, tá? Pode deixar aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, após Deus ter criado todas as coisas, Ele deu o domínio da criação nas mãos do homem. E quis o Criador reinar e habitar no coração do homem. Deuteronômio 6,5 ele fala bem assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força, né? O coração era onde Deus queria reinar na sua criatura. Mas quis o Senhor que cada criatura se submetesse ao seu governo voluntariamente por meio do seu livre-arbítrio. Deus criou o homem com a capacidade de escolher. Muito embora Deus quisesse reinar no coração do homem, habitar no coração do homem, Ele queria que o homem se submetesse voluntariamente ao seu governo, através do seu livre-arbítrio. Mas depois, em Gênesis capítulo 3, quando entra o pecado no mundo, depois do pecado, o homem se rebelou contra o seu Criador, virou as costas para o seu Criador e se tornou escravo do pecado. O homem se torna escravo do pecado. Depois da punição, da sentença, depois da expulsão do Éden, do dilúvio, da confusão de línguas, Deus agora aparece escolhendo Abraão e sua descendência para que através desse povo formasse um reino teocrático no mundo. O reino teocrático é o reino em que Deus é governador, Deus reina, Deus impera. E Deus escolhe agora Abraão e seus descendentes para formar esse reino no mundo. Porque em Abraão todas as nações seriam abençoadas, né? O povo iria olhar para Israel e, uau, nós queremos esse Deus também. Nós queremos servir esse mesmo Deus,
né? Mas o povo escolhido rejeitou ao governo de Deus. Eles disseram: não, nós queremos um rei visível, como os outros reinos. Nós não queremos que reine sobre nós. Nós queremos um rei como a Pérsia tem, como os sírios têm. Nós queremos um rei visível. E Deus consentiu. Eles negaram o reinado de Deus. E Deus consentiu um rei. Só que Deus queria que esse rei estivesse sujeito às ordens de Deus, às ordens deles. Mas mais uma vez o povo rejeita. Olha, primeiro nós vimos Deus querendo reinar no coração do homem. E o homem se rebela contra o seu Criador. Agora nós vemos Deus escolhendo uma nação para estabelecer o seu reino. E nós vemos essa nação rejeitando ao Senhor. Agora vem o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E na sua mensagem, nos evangelhos aparece João Batista, o Senhor Jesus e os discípulos, apresentando e dizendo: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino. O reino está próximo. O reino teocrático que Deus tanto quis estabelecer. Mas mais uma vez os judeus rejeitaram. Mais uma vez rejeitaram o governo de Deus. Deus, ao longo da história, está buscando para si um povo zeloso de boas obras, um povo de propriedade exclusiva, um povo que é chamado de dentro para fora para um propósito, um povo para ser a sua nação santa, um sacerdócio real. Ele está chamando ao longo dos séculos, e nós vemos as pessoas negarem e rejeitarem o governo de Deus. Mas Deus, ele continua desejando isso. E quando o povo rejeita o Messias, o Senhor então muda o teor da sua mensagem. Próximo slide. Mas o que é, nós acabamos de ver, né, desde o início da criação, Deus está querendo estabelecer e o povo rejeitando. E nos nossos dias? Em nossos dias, Deus está fazendo os preparativos para o estabelecimento permanente do reino teocrático no futuro. Quando vier novamente o rei a quem pertence o reino. Nós temos uma citação que não tem tempo para a gente ler. Mas o Senhor Jesus, quando ele morto e assunto aos céus, ele prometeu que voltaria. Ele voltará para buscar a sua igreja no arrebatamento. Ele não pisará essa terra. Do alto chamará os seus, a igreja, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Somente os que pertencem ao corpo de Cristo. Ele virá para buscar a sua igreja. E depois disso, passados 7 anos, ele virá para estabelecer o seu reino aqui nessa terra, o reino milenar. E ele se assentará no trono de Davi lá em Jerusalém. Já está sendo reconstruído o templo de Jerusalém, já está sendo, os utensílios de ouro, exatamente como a Bíblia descreve e como as profecias disseram de Daniel, já está sendo feito. Uma hora nós podemos trazer aqui as fotos, já está sendo reconstruído, né? E ele virá para reivindicar o trono, porque ele é da linhagem de Davi, ele é o rei dos judeus, né? Mas enquanto isso, enquanto esse reino milenar não chega, enquanto definitivamente ele estabelecerá o seu reino, o que está fazendo? Está preparando para que isso aconteça, através da sua igreja. Eu acho que esse é o último slide, não sei, mas pode ficar nele aí, né? Que nós já estamos encerrando. Irmãos, em resumo nisso aí, como o reino foi prometido a Abraão e a sua semente, e como o seu povo o rejeitou, agora que entra nós na história. Isso tudo foi só para chegar aqui. É agora que a gente entra na história. Lembra que o reino foi prometido a Abraão e sua semente? E lembra também que o povo rejeitou o reino? Agora, o Espírito de Deus está introduzindo no corpo de Cristo, ele está introduzindo na igreja todas as pessoas que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Está formando a igreja. Ele está introduzindo na família de Abraão os crentes em Jesus que hão de herdar o seu reino, que fazem parte da igreja. Por fim, os regenerados desde o Pentecostes até a aparição do Senhor em glória, quando ele voltar à terra, formam a igreja que é a esposa do Cordeiro,
Apocalipse 19:7 vai falar sobre isso, Apocalipse capítulo 21 vai falar sobre isso também, sobre a esposa do Cordeiro, texto que nós vamos ler mais detalhadamente futuramente. Então, todos os regenerados, desde o Pentecostes até hoje, formam a igreja, a esposa do Cordeiro, que reinará com ele em seu reino. Lembra que eu falei que Cristo virá para reinar? Todo rei precisa de uma rainha. A igreja é a rainha de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós viremos com ele. É outra história já entra para a escatologia, muito gostoso, mas nós vamos falar disso nos próximos estudos. Tá ok? Nessa época, a nação judaica, o povo judeu que sempre negou, eles vão se arrepender. Isso nós vamos ver em Ezequiel, em Zacarias e Deuteronômio. Eles vão se arrepender, a nação judaica vai se arrepender. Aí então, eles não serão a cauda das nações, mas serão a cabeça das nações. Já ouviu falar assim, recebe aí, você não é cauda, você nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Já viu isso? Nós vamos falar mais sobre isso aí, é muito interessante, quando nós estudarmos as igrejas. O que esse versículo fala? Esse versículo está falando de reino milenar. Esse aqui está falando quando o povo de Israel se arrepender, lá, e virão os que transpassaram, lembram disso? Lá na frente. Aí o pessoal usa isso aqui para falar, bom, isso aqui não vamos entrar em detalhes. Mas, irmãos, em resumo, passa o próximo slide, por favor. O que está aí? Continua. Ok. O estudo sobre a esposa, a igreja como esposa não acabou. Nós, na verdade, nem entramos nele. Porque nós vamos ver como a esposa ou a igreja deve agir. Ou melhor, como esposa, como a igreja deve agir. Cultivar o seu amor para com o noivo, esforçando para conhecê-lo melhor intimamente. Deve preparar-se para encontrar com ele. A mulher desposada deve falar do seu prometido, louvando diante de todo mundo pelas suas excelências. E como a esposa, a igreja deve estar sujeita a Cristo, produzir frutos e muitos filhos semelhantes ao Senhor, em espírito e em caráter. Mas tudo isso nós vamos ver nos próximos dias, tá ok? Deixe-me orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, todas essas informações servem para a nossa edificação. E nessa manhã nós aprendemos, Senhor, que não existem duas igrejas. Existe uma única igreja, mas o Senhor a vê de uma forma que nós não podemos ver. Porque o Senhor vê todos os regenerados, todos aqueles que passaram pelo novo nascimento. Enquanto nós vemos essa organização. Mas, Pai, nós não queremos só obter conhecimento, nós não queremos obter apenas informação. Nós queremos esse conhecimento, nós queremos essa informação, mas que isso sirva para a nossa edificação, para o nosso relacionamento com o Senhor e para que nós possamos ensinar o ensinamento genuíno para as outras pessoas também. Eu rogo ao Senhor que desde o menor até o maior, que seja extremamente abençoado pela Tua palavra que foi dada pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. E ajude-nos, ó Pai, a não termos dúvidas em relação à Tua igreja. Ajude-nos, ó Pai, a termos convicção e termos conceitos bem definidos a respeito da igreja, para que nós possamos glorificar o Senhor e dizer, eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo, eu fui regenerado, e por isso eu tenho um propósito, e eu preciso obedecer ao Senhor, na sua vontade para a minha vida e da nossa vida quanto corpo do Senhor. Ó Pai, ajude-nos no decorrer dos nossos estudos, que nós possamos obter com êxito o aprendizado vindo do Senhor. É a oração que te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós continuamos nos próximos escolas bíblicas.